Porque cuidar só quando os sintomas da TPM aparecem não funciona, e aqui eu quero fazer uma analogia com você entre as raízes e as flores do nosso ciclo. Tem uma frase que eu ouvi da Gabriela Staff que ela disse o seguinte: quando as pessoas se apaixonam pelas suas flores e não pelas suas raízes, elas não sabem o que fazer quando o outono chegar. E isso serve para nós mesmos. Eu tive essa reflexão pensando na gente com o nosso próprio amor próprio, com a nossa autoestima e a forma como a gente cuida da gente mesmo do que em relação a outra pessoa. É claro que tem pessoas que querem a gente só quando a gente está propícia para elas, só quando a gente está animada, extrovertida, enfim, tem o que oferecer. Mas eu queria trazer essa reflexão para a gente começar a pensar sobre a relação que a gente tem com a gente mesmo. O primeiro ponto que eu pensei é sempre fazer uma analogia, claro, com as 4 fases do ciclo menstrual, mas o que eu queria te falar aqui é que às vezes a gente se prende tanto a querer só admirar as nossas flores que a gente acaba não vendo o valor nas nossas raízes. E o que seria então essas flores e essas raízes? A pré-ovulação e a ovulação são as nossas flores, e a menstruação e a pré-menstruação são as nossas raízes. Quando a gente está falando das flores, por que eu falo que é a pré-ovulação e a ovulação? Porque são fases onde a gente gosta mais de estar, a nossa energia é melhor, o nosso humor ele é mais bacana aqui. Então tudo é mais propício para a gente estar na sociedade. São fases que a sociedade aceita a gente. Já as nossas raízes, que são a menstruação e a pré-menstruação, não são muito bem-vindas, porque a gente não está entregando o nosso melhor, porque a gente não consegue oferecer tudo que a gente tem para oferecer, o nosso humor tá mais introspectivo, a gente quer ficar mais na nossa, a gente quer entender o que a nossa cabeça tá pensando. E tem tanta coisa na sociedade que diz que a menstruação e a pré-menstruação são tão qualquer coisa, que não tem valor e não serve para nada, que a gente acabou também trazendo isso pra gente dentro do inconsciente coletivo e achou que essa era a verdade. Então a conclusão é muito simples, a gente aceita muito bem as nossas flores, mas a gente não sabe o que fazer quando o nosso outono chegar, quando chegar o momento da gente olhar para as nossas raízes. Só que a gente esquece que cada uma das 4 fases tem um poder e uma potência muito grande pra gente. E aqui eu não tô nem falando de uma forma mais ancestral, romantizada, não tem nada a ver com isso. O ponto é que de uma forma fisiológica, quanto de uma forma mais ancestral a nível mental, emocional, energético, a gente consegue entender como o físico está atrelado a esse lado mais sutil. Então, por exemplo, quando você menstrua, a tua energia não tá lá grandes coisas, concorda? Você tá começando um novo ciclo, as coisas estão indo mais devagar e a gente sente que o estrogênio ele tá começando a subir, mas ele tá indo aos poucos no tempo dele, que é o tempo divino do teu corpo, não tem absolutamente nada de errado aqui. E nessa do teu corpo tá indo ali no tempo dele, saudável, natural e tudo certo. De uma forma sutil também, você começa a perceber que essa é uma fase onde o seu corpo ele está querendo mais clareza. É uma fase muito propícia para você organizar as coisas, aquilo que você quer plantar para poder colher e até mesmo colher nesse próprio ciclo menstrual. Se a gente pular a fase das flores aqui, pré-ovulação e ovulação, e chegar na nossa outra raiz, que seria pré-menstruação, muito conhecida como TPM, a gente também tem uma simbologia muito bacana de entender aqui. É o fato de que essa fase, a gente tem uma linha muito tênue, muito sutil, entre o consciente e o subconsciente. Então a gente consegue revisitar memórias, insights, sacadas muito preciosas aqui na nossa pré-menstruação. Mas como a gente não valoriza muito a nossa pré-menstruação e a gente acha que pré-menstruação, TPM não servem para nada, tá ali só para estragar o nosso dia, tá ali só para comprometer tudo aquilo que a gente tem para fazer, a gente acaba não percebendo as nuances importantes que ela acaba trazendo pra gente. Nessa fase de forma hormonal, a tua fisiologia incrível e perfeita
também começa a diminuir a testosterona, diminuir o teu estrogênio, a prolactina começa a subir, o teu nível de imunidade ele também dá uma caída aqui, e isso tudo acontece de forma natural, saudável, sem nenhum defeito. O problema é que você nunca soube o que fazer com a TPM. Aqui não é para você parar tudo, muito pelo contrário, de uma forma até sutil. É uma fase que vem para te ajudar a botar ponto final nas coisas. Então, terminar projetos que você já começou, ou se são projetos que vão demorar muitos meses, né, coisa do teu trabalho, coisas que são mais longas, você vai conseguir concluir determinadas etapas que são importantes. Então vem realmente uma energia muito de desapego e de resolutiva. Mas antes você não sabia para que serviam as suas raízes, né? As pontas do teu ciclo menstrual, que seria a menstruação e a pré-menstruação. Mas agora você já sabe, e você não precisa abrir mão dos teus compromissos, das tuas responsabilidades, você só precisa entender que nesse momento o teu corpo vai pedir um pouquinho mais de recolhimento, talvez algumas pausas a mais no teu dia, para você conseguir refletir melhor o que o teu corpo está falando com você, para você ajeitar a rota aí da tua jornada. Uma coisa que pode te ajudar muito é preencher a mandala lunar, porque com ela, quando você termina de fazer um ciclo completo, você consegue entender o que estava acontecendo na tua vida, quais foram as situações ou demandas que deixaram você mais em desequilíbrio fora do teu norte, do teu centro, e aquilo que te ajudou também a concluir tarefas importantes. Então, se você quiser baixar a sua, aqui no link da descrição desse vídeo tem para você o link onde você vai receber o material, um vídeo também onde eu te explico como montar a sua. Então, a gente entra num ponto muito interessante. Só vou cuidar do meu corpo quando ele gritar, quando ele já não estiver mais aguentando. Sendo que, na verdade, não é bem por aí que as coisas deveriam caminhar. Porque se eu chego na minha TPM e ela me traz cólica, escapes, enxaqueca, inchaço, aquela fome absurda ou aquela carência que eu não consigo entender porque que ao mesmo tempo que eu sinto falta do meu marido, ao mesmo tempo eu quero ficar longe dele, então a gente vai fazer o quê? A gente vai querer qualquer coisa de rápido acesso que resolva rápido o meu problema. E geralmente são pílulas anticoncepcionais ou medicamentos que são mais fortes e que não respeitam o teu corpo. E pode até sim ter uma promessa muito boa de que vai resolver os seus problemas, mas pode ter um preço muito alto a longo prazo. E quanto mais você acostuma o teu corpo com esse tipo de medicamento, mais forte o teu corpo vai querer que seja o efeito disso. Daqui a pouco você tá aí tomando mais do que um comprimido por dia para tentar resolver uma coisa do teu ciclo menstrual que já poderia ter sido resolvida de forma natural, prática, rápida e respeitando a tua saúde. Então, para facilitar a sua vida, o que eu recomendo é que você cuide do seu ciclo menstrual desde o início. É quando a gente tá bem que a gente cuida do nosso ciclo, é quando a gente tá bem que a gente vai cuidar da gente. Não é esperar o corpo gritar, entrar em parafuso pra gente cuidar de quem a gente é. Então, por exemplo, começar o detox do teu corpo, fazer o detox da língua, da pele, do fígado, começar o ciclo das sementes, tudo isso a gente faz antes. Isso vai entrando como protocolos de saúde cíclico antes do teu corpo gritar. Pode ser que agora ele já esteja gritando, então você já vai começar com esses protocolos. Só que se você não sente nada e você sabe que só vai sentir aquele desconforto, aquela bagunça inteira em determinadas fases, não espera chegar lá. Começa antes. Eu sempre falo com alunos e clientes, gente, a gente se cuida quando a gente está bem. E quando a gente está bem, a gente tem clareza, a gente tem equilíbrio, a gente consegue enxergar as coisas de uma forma mais geral, no macro. Quando a gente tá mal, que a gente tá com dor, a gente só enxerga aquele problema. E a gente quer resolver aquilo logo, é claro. A gente não quer ficar, ai, tô com muita dor, mas deixa eu ficar refletindo na vida. Sei que não é assim que funciona. Só que se a gente não pegar os momentos, as fases, os dias que a gente está bem, para começar a colocar ali passos pequenos, mas que resolvem os problemas do teu ciclo menstrual, a gente vai ficar sempre na mesma roda, na mesma sequência o tempo inteiro do hamster na rodinha, sabe? Fazendo e correndo o tempo inteiro e só apagando incêndio. Uma analogia bem legal que você pode fazer com as raízes e com as flores, que eu quero que você leve para você, de verdade, coloca isso no seu coração, é que a gente não cuida do ciclo menstrual fora de um lugar seguro. Por quê?
Porque falar de ciclo menstrual é tabu. Falar de menstruação é tabu, não é bem visto. Eu falo isso aqui com você porque eu trabalho com isso, eu quero te ajudar a entender o seu ciclo menstrual também. Mas se talvez eu estivesse no seu lugar, eu ia ouvir isso tudo, eu ia aprender e eu ia começar no conforto e na segurança da minha casa. Quando eu comecei com esse processo do ciclo menstrual, eu comecei no conforto e na segurança da minha casa. Então eu fui fazendo cursos, fui lendo livros, fui aplicando na minha rotina, tanto porque eu queria resolver problema de cisto, problema de acne, eu estava no desmame da pílula anticoncepcional, minha vida estava uma bagunça, eu estava começando a ter sintomas de depressão, até entender que era por causa da pílula anticoncepcional, e eu fiz isso de uma forma bem tranquila, aos poucos, sem ficar gritando para todo mundo, ou sem querer que meu chefe entendesse sobre isso, que os meus colegas de trabalho tivessem que entender sobre isso. Simplesmente as coisas foram acontecendo e a gente começa esse processo dentro de um lugar seguro, porque como eu falei, isso tudo é um grande tabu. Falar sobre o ciclo menstrual é tabu na sociedade. O que a sociedade ganha com isso? Nada. O que a sociedade ganha com mulheres mais leves? Absolutamente nada. Então, cada mulher que é mais leve na sua vida, cada mulher que consegue viver a sua vida sem ficar em guerra com o próprio corpo, é algo que não lucra, né? Quem é que vai conseguir arrancar dinheiro de você com a sua insegurança se você está cada vez mais bem resolvida? Não pode, não tem como isso acontecer. Então é um processo, é uma jornada. Confia na fisiologia do teu corpo, porque ele sabe exatamente o que é para fazer. E você também dá uma forcinha aí também para os seus hormônios, para eles começarem a equilibrar e o teu ciclo ficar mais regulado e você não sofrer com cólica, TPM, escape, cistos, acnes, nada disso. Bem como as nossas raízes que estão debaixo da terra, só criando uma base forte para depois florescerem. Então pensa sobre isso, cria a tua base forte primeiro, para depois você oferecer. Que é muito mais fácil o teu baldinho ali tá cheio do que ele tá todo furado e você, cada vez que tenta fazer alguma coisa, esvazia tudo, você não tem nada para oferecer, nem para você e nem para o mundo. Não esquece que por mais que a sociedade não veja isso, que por mais que tudo é ensinado para você ao contrário, você tem valor não só quando você está florescendo, mas também quando você está num momento de introspecção, melhorando e reforçando a sua base, as suas raízes. Quando você aprende a se acolher e utilizar cada fase do teu ciclo a teu favor, você sabe exatamente o que fazer quando o outono chegar. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado a refletir sobre o quanto que você tem valor nas 4 fases do teu ciclo menstrual e o quanto que elas são desenhadas perfeitamente para te ajudar a continuar a tua jornada de autoconhecimento cíclico e a realizar os seus sonhos e os seus objetivos também. Se você tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, você pode usar o campo dos comentários, vai ser um prazer poder falar com você e a gente se vê então num próximo vídeo. Um beijo e até mais!